Você vai dar aquele seu recado inicial ou não? Não. Pode iniciar, Obrigada. professor. Tá bom. Juliana, turma, boa noite, tá? Espero que vocês tenham tido uma boa semana aí. Nós vamos seguir os nossos assuntos em relação à comunicação, tá? E aí, hoje, vamos falar sobre um tema bem importante, que é a questão das funções da linguagem. Importante porque isso vai perpassar as produções de vocês, né, as leituras que vocês fazem, é algo que vocês utilizam não só na faculdade, como no trabalho, no dia a dia, quando vocês precisam resolver algum problema bancário, fazer alguma transação, fazer alguma compra, né, alguma conversa do próprio cotidiano. Por quê? Como o nome já diz, funções da linguagem está relacionada à questão de objetivos. Por que nós falamos algumas coisas, por que nós escrevemos, né? Qual é a nossa intenção com isso? E aí a nossa comunicação precisa ser clara e objetiva. Ou seja, né, juntando aí a ideia de entendimento, clareza e a própria questão socioemocional, ou seja, né, a empatia, a pronúncia, não importa apenas o que nós temos a dizer, mas também como nós dizemos. Então, as funções de linguagem serão claras nesse sentido. Qual é o meu objetivo com essa mensagem? Como eu estou dizendo essa mensagem? É clara ou não? E aí nós vamos entender que para a linguagem, a comunicação existir de fato, nós precisamos de alguns elementos básicos. Então, hoje, vamos entender quem são esses elementos da comunicação, o que é comunicar em si e as funções da comunicação nesses textos, tá? O objetivo da nossa aula de hoje. Comunicar nada mais é do que tornar alguma coisa comum, participar de algo, partilhar alguma informação, né? E tudo que dê sentido, dê significação, vai ser considerado texto e vai ser considerado comunicação. Como tem a imagem aí para vocês, já podemos perceber que a comunicação em si, ela vai partir da linguagem. Essa linguagem não precisa necessariamente ser verbal, com palavras escritas. Ela pode ser não verbal, pode ser por imagens, por gestos, por mímicas, expressões. Em reuniões, por exemplo, ou até entrevistas, a comunicação do nosso corpo, às vezes, é mais expressiva do que a nossa própria fala. Se prestarmos atenção numa aula presencial, por exemplo, a postura que cada um fica, se está assim, se fica assim, né? Quando vocês estão fazendo leitura, fazendo escrita, se fica desse jeito. Então, a própria expressão corporal também vai comunicar o que vocês querem dizer. Tanto que, muitas vezes, as pessoas brincam, né? Fulano não falou nada, mas só o rosto já disse o que está acontecendo. Então, muitas vezes, nós não conseguimos disfarçar em algumas situações de que não fomos bem aceitos ou alguma coisa não nos agradou, justamente porque isso vai perpassar o nosso rosto, a nossa expressão facial. Então, a comunicação vai explorar essas diferentes linguagens: escrita, visual, oral, gestos, a própria dança, o próprio esporte, comunicação em libras, tudo que possa passar uma informação, né, uma mensagem, vamos dizer assim, não necessariamente informação, porque pode ser entretenimento, mas uma mensagem em si vai estar acontecendo, de fato, a comunicação, certo? Giovana, boa noite para você, seja bem-vinda à aula, tá? Nós recém-iniciamos, nosso tema aí hoje é justamente entender como acontece a comunicação entre as pessoas. Oi, professora, boa noite. Desculpa pelo atraso. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, olha só, gente, para a comunicação existir, de fato, ela precisa de alguns elementos. Vocês têm um diagrama aí, digamos assim, divertido com os personagens ali, e o que acontece? Essa teoria dos elementos da comunicação, ela começou a ser estudada pelos linguistas mais ou menos na década de 60. E aí, olha que interessante a evolução disso. Num primeiro momento, eles entendiam linguagem e comunicação simplesmente pela ideia do pensamento. Se a pessoa consegue pensar, raciocinar,
né, falar e escrever o seu pensamento, ela já comunica. Mais ou menos uns 10, 15 anos depois, o segundo grupo de teóricos percebeu que, na verdade, isso poderia ser considerado linguagem, mas não era comunicação. Aí o segundo diagrama ganhou esses dois personagens aí, emissor, receptor, mensagem. Então, eles entenderam que comunicar era enviar uma mensagem ao outro, né? Então, alguém precisa escrever, de fato, uma mensagem e enviar o outro. Nesse enviar, nós temos aí a questão do canal referente código. Nós já vamos falar de cada um deles. Mas aí o que vem mais interessante é que uns 20, 30 anos depois, aí na linha histórica, mais ou menos só ali pela década da 90, é que os teóricos perceberam que, na verdade, ainda não era 100% comunicação, porque o que acontecia? Um emissor enviava a mensagem, mas ele não recebia um retorno, não existia troca. Então, na verdade, não sabia-se se o receptor tinha entendido a mensagem, se tinha alguma dúvida, queria perguntar alguma coisa. E aí se estabeleceu o vai e vem das flechinhas. Ou seja, comunicação só acontece de fato quando há uma troca entre os interlocutores. Aí, de fato, vai ser comunicação. O emissor, tá? Deixa eu só espiar aqui, certo? Depois eu vou naquela imagem. O emissor que vocês têm aí, né, com alto-falante falando. O emissor já tem o E de eu, então é quem emite a mensagem, é quem vai enviar essa mensagem, escreve, desenha, enfim, ou gestos. Receptor, automaticamente vai ser aquela pessoa que recebe a imagem. Mas a comunicação acontece porque ele tem a possibilidade de responder, confirmar, fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida. A mensagem em si é a comunicação, o texto, né? Independente da linguagem que essa mensagem foi feita. Essa linguagem nada mais é que o código que vocês têm ali. É escrita, são desenhos, são fotografias, é uma dança, uma expressão corporal, tá? Isso vai ser a mensagem em si. O referente nada mais é que relacionado ao contexto, né? Uma palavrinha que nós falamos muito semana passada. Contexto de produção. Então, esse receptor, por exemplo, está em casa, ele está calmo, ele recebeu uma notícia que transformou seus pensamentos, ele está nervoso. Todas as nossas emoções, elas transferem algo na nossa mensagem. Tanto que, vamos pensar a evolução aí da comunicação. Quando alguém escrevia uma carta para o outro, né, ele estava naquele momento, ou naquela felicidade, ou naquela tristeza específica, e aquela carga tinha um valor semântico. Só que, às vezes, dependendo da distância, demoraria até um mês para chegar ao seu receptor. Essa pessoa ia ler, também com um sentimento específico, responder, e até chegar de volta ao emissor, muitas vezes aquele sentimento já tinha passado. Não existia mais mágoa ou não existia mais felicidade. Hoje, o que acontece? Né? Essa troca de comunicação e a percepção da emoção do outro é praticamente instantânea, justamente porque a comunicação é feita a partir da internet. Então, eu envio a mensagem, né? Aperto um Enter e a pessoa já recebe na hora. Tanto que tem aquela questão assim, quando se responde, lê a mensagem, já responde. A pessoa pode acabar sendo grossa ou não interpretando direito, né? Ou acontece muito que talvez possa até deixar vocês nervosos e tensos. A pessoa digita, né? Inclusive o celular fica dizendo, fulano está digitando. E aí digita, para. Não vem nada. Digita, para e não vem nada. Isso cria, né, uma expectativa em quem está esperando. Então, significa que a pessoa está pensando, ela colocou essa resposta, opa, mas isso aqui não está legal. Opa, mas acho que eu vou ser muito grossa. Ou não estou sendo clara. E aí esse apaga, reescreve, né, não acontecia antes. Então, a mensagem já ia direto com a sua emoção. Ou, né, também, a pessoa escreve, acaba apagando, escreve de novo, apaga, e isso deixa o outro mais curioso. Então, isso é o bacana do instantâneo de hoje, muito mais rápido. E, claro, né, a comunicação face a face, ela é ainda mais perceptível, tá? Porque se percebe muito mais. Mesmo que a pessoa tente escolher palavras mais bonitas ou mais tranquilizadoras, né, a expressão facial vai passar o que ela está sentindo. O tom de voz, né, mais alto, mais baixo, se pode sussurrar e assim por diante.
E o canal, olha só, nada mais é do que o meio que essa mensagem é enviada. Então, computador, papel, telefone, né, a própria voz pode ser o canal, o meio de comunicação. Por exemplo, né, o ambiente da sala de aula, esse papel entre emissor e receptor, ele pode ser trocado em diferentes momentos. Enquanto eu estou explicando para vocês, eu faço o papel do emissor, mas a cada momento aí vai ser aberto o espaço, vocês têm a possibilidade de responder, de fazer perguntas, né, de explicitar alguma experiência de vocês, e aí esse papel vai invertendo. Essa troca é que é, de fato, a tal da comunicação. Aí vocês têm um termo específico que ele não entra exatamente nos elementos da comunicação, mas, na verdade, é uma característica que pode atrapalhar a comunicação, certo? Que nada mais é a ideia do ruído. O ruído é qualquer interferência que possa atrapalhar essa comunicação. Essa interferência ela pode ser tanto externa como interna. Por exemplo, digamos que duas pessoas estão num ambiente aberto, numa cafeteria ou mesmo na parada de ônibus, conversando, e passa uma ambulância, né, com uma sirene muito alta. No momento que essa sirene e a ambulância passar, provavelmente um não vai escutar o que o outro falou, então isso foi um ruído. Esse ruído ele pode ser da própria dupla ali da comunicação das pessoas, do grupo, enfim. Alguém usou algum termo não conhecido, vai ser um ruído. A pessoa simplesmente ficou em silêncio, né, que é justamente a falta do que falar, dizer, vai ser um ruído também, porque não acontece a comunicação. Tá? Então, o ruído é algo que atrapalha. Não necessariamente ruído no sentido barulho, tá? Mas algo que interfira na comunicação desses dois bonitinhos aí, o emissor e o receptor. Até aí, tranquilo? Quem são os elementos da comunicação? O que é comunicar? Vocês duas têm alguma dúvida? Não, professora, tudo certo por enquanto. Obrigada, Flor. Tudo bem, professora. Show. Aí, olha só que bacana. Nós vamos entender as funções de linguagem. A partir desses elementos da comunicação, nós criamos funções, objetivos que vão perpassar o texto. Então, os textos geralmente trabalham a partir de 6 funções, porque cada função vai surgir a partir de um elemento da comunicação. Tá? Esse esquema aí é bem importante, porque ele já tem tantos elementos, né, como as funções. O que acontece? O emissor, que envia a mensagem do emissor, vai surgir a função emotiva ou expressiva. Então, aqui o objetivo ele vai estar centrado no eu, ok? Depois eu vou detalhar um pouquinho cada uma das funções, mas agora só um contexto geral para a gente trabalhar o quadro inteiro aí. O receptor, que é quem recebe essa mensagem, né, vai ser a função conativa ou apelativa. O foco, como está no receptor, o texto, né, o foco do texto nada mais vai ser do que chamar a atenção desse receptor. Então, nós vamos ter características aí, por exemplo, como o uso do verbo no imperativo. Eu quero a atenção do outro junto comigo. Quando o texto quer trabalhar a mensagem em si, o seu objetivo é focar no texto, independente da linguagem utilizada, nós vamos chamar de função poética. É uma função que o seu objetivo vai ser mais subjetivo, um trabalho com a linguagem mais elaborada, né? O famoso uso das figuras de linguagem, utilizar o sentido conotativo da palavra, por exemplo. Agora, se o texto em si, o gênero textual, o foco está centrado no contexto, né, no referente que acontece essa comunicação, nós vamos ter a função referencial ou informativa. Aí, por exemplo, ao contrário da poética, essa referencial vai ter como característica o uso da linguagem denotativa, porque aqui sim nós vamos ter como objetivo central a questão da comunicação como informação, né? Dizer algo de fato como acontece para o outro. Se o gênero textual tem o objetivo de enfatizar um problema ou a atenção no canal, né, em como é enviado esse texto, aí será explorada a função fática.
Lembrando que o canal é como nós enviamos esse texto. Então, os textos aí vão envolver geralmente questões de diálogos, como tirinhas, como charges, como narrativas, porque aí eu preciso testar o canal da comunicação. E por fim, tá? Se o texto ele tem como objetivo chamar atenção, destacar um pouco mais o próprio código em si, né, a própria linguagem que foi utilizada, nós vamos ter aí a função metalinguística, né, a conhecida como metalinguagem. Então, neste diagrama para vocês, a relação entre os elementos e que funções surgem desses elementos. E aí, a partir de agora, nós vamos ver cada uma dessas funções, né, separadamente. A relação elemento e função, tranquilo para vocês duas? Show, apareceu para mim o positivo de vocês. Bom, aqui acabamos já comentando, tá? Elas vão sempre desempenhar a sua função a partir de um dos elementos da comunicação. O objetivo é justamente mostrar a intenção do falante, do emissor, e a última frase é bem importante no momento que vocês precisarem interpretar os textos e fazerem os exercícios comigo. E, principalmente, né, fazerem as leituras de vocês no dia a dia. Lembrando o termo da semana passada, né? Ler também é resolver problemas. Então, conseguir identificar a função da linguagem é uma forma de resolver o problema da leitura em si, da situação que vocês precisam resolver. O que tem de super importante? Todo gênero textual ele vai ter uma função predominante, mas não necessariamente que o texto vai ser escrito apenas com uma função. Então, nós podemos, sim, dependendo do gênero textual, ter mais de uma função nesse texto. E aí, nos exercícios, na leitura, vocês precisarão ter aquele cuidado com o enunciado. Se diz, por exemplo, considere a função predominante do texto. Geralmente, textos narrativos, né, que contam uma história, são os gêneros que possuem mais de uma função. Aí, temos aqueles exercícios que dirão o seguinte: o texto perpassa a função X, mas considerando o objetivo do parágrafo 3, qual a função que predomina neste parágrafo? Aí vocês precisam desconsiderar um pouco o texto na sua totalidade, né, e fazer a releitura atenta desse terceiro parágrafo, certo? Então, sempre atentos aos enunciados. Essa parte de funções de linguagem trabalha muito junto com vocês as questões da própria linguagem em si quanto ao português. E aí eu sempre brinco, né? Independente das outras disciplinas que vocês estudem, acertar ou não uma questão, resolver um problema de leitura, envolve sempre enunciado. Vocês precisam ter atenção a palavrinhas mágicas do enunciado. Ler com calma o enunciado. Às vezes, ler o enunciado 2 vezes é mais importante do que ler o texto 2 vezes. E aí, vamos lá, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Função referencial, ou função denotativa, ou função informativa. Qualquer um desses nomes podem aparecer para vocês. Tem o objetivo principal aí, ó, informar, referenciar alguma coisa. Então, esta função em especial, ela vai estar centrada no uso da linguagem denotativa, que é aquele primeiro significado do dicionário. Já que ela é denotativa, né, ela quer informar, o que mais vai ser interessante? Nós vamos ter aí a linguagem impessoal. O que significa isso? Não ter a pessoa do discurso, ou seja, não diz se sou eu, se é você, ou quem está falando. Coloca-se numa indeterminação do sujeito. Até porque os principais gêneros textuais, que vamos ter aí a função referencial, são os materiais didáticos, os livros que vocês estudaram já no colégio, e muitos que vocês estudam na faculdade, os próprios textos jornalísticos, os textos científicos. Porque o texto que você vai pesquisar, o artigo da opinião que você vai ler e depois escrever, aí na administração, não é um texto opinativo. Você não vai fazer uma pesquisa numérica na administração para dar a sua opinião sobre isso. A pesquisa científica é justamente trabalhar com dados, com números. Então, precisa ser impessoal. Você não pode deixar a sua opinião afetar o dado pesquisado, por exemplo.
Aí vocês precisarão utilizar a função referencial. Aqui eu deixei um exemplo, se não me engano, tá? É uma notícia. Então, por exemplo, só um trecho aí do primeiro parágrafo. Começa nessa segunda-feira, a quarta edição da Feira do Estudante, organizada pela Prefeitura de Praia Grande, que oferecerá palestras, workshops, sorteios, enfim. O evento acontece até quarta-feira, no pavilhão de eventos, e a entrada é gratuita, exceto para o show de encerramento. Então, observe que o texto é informativo, em nenhum momento diz se a jornalista, por exemplo, apoia o evento ou não, se acha interessante ou não, se as pessoas deveriam apoiar ou não. A ideia é apenas informar sobre o que está acontecendo. Então, essa é a ideia central da referencial. No caso de textos didáticos e científicos, a questão é de expor os conceitos, né, colocar informações, dados estatísticos e assim por diante. Referencial parte do elemento referente, do contexto da situação da comunicação. Referencial, ok? Alguma pergunta em especial? Aqui tudo certo. Obrigada. Aí vamos, então, à emotiva, tá? Ou expressiva, que também já tem o E de eu, tá? Ou seja, essa função, ela parte do emissor, de quem envia a mensagem. E aí, quando eu falo emissor, automaticamente eu já estou centrando na ideia do eu. Então, o objetivo da função emotiva ou expressiva é justamente expressar as opiniões e principalmente as emoções desse eu. Nesta função, nós vamos ter textos, por exemplo, que focam um pouquinho mais na ideia da subjetividade da emoção. São textos poéticos, são poemas, letras de música, podem aparecer nas cartas, em alguns e-mails e até crônicas. Então, a emotiva, ela não necessariamente está apenas em textos em versos, em poemas. Pode estar na prosa também, na crônica, na carta, no e-mail. Mas como é que eu vou entender que é expressiva? Essa ideia do uso do eu, claro, né? O verbo vai estar no eu. Vou conjugar em primeira pessoa do singular ou do plural. Os pronomes estarão no eu. Então, isso são características textuais do conhecimento textual que nós vamos identificar no texto. Também é interessante comentar aqui o próprio artigo de opinião. Ele é um texto argumentativo, em primeira pessoa. Então, a função é que esse eu possa explorar a sua opinião. Tá? Isso é importante anotar, porque geralmente tem essa confusão de, entre aspas, decorar, que só aparece em poemas. Então, além da questão da emoção, nós podemos sim também passar no quesito opinativo. Os sinais de pontuação também serão bem expressivos, principalmente nos textos em versos. Então, o uso das reticências, né, marca aquela pausa, deixa uma ideia de curiosidade, será que a pessoa vai dizer mais alguma coisa ou não? Também em prosa usamos a reticência para isso. Pontos de exclamação, de interrogação para chamar atenção. E fazendo um parênteses aqui, que agora eu me dei conta que eu fiquei usando essa palavra. Textos em prosa é porque são escritos em parágrafo, que é o nosso cotidiano maior aqui na universidade. E textos em versos, aí são escritos, cada verso é cada linha separadamente. Tá? Então, quando eu uso o termo prosa, não estou falando necessariamente das histórias, das narrativas, mas é simplesmente a questão da escrita em parágrafo. Como está aí o slide, digamos assim, tá? Fecha parênteses. E aqui eu deixei um poema para vocês, para pelo menos uma estrofe aí nós marcarmos essa ideia do que seriam os elementos textuais que comprovam que o texto é emotivo. É emotivo, no caso, a função, né, o seu objetivo. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou presa à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mal nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer.
a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Carlos Drummond de Andrade. Aqui nós temos a configuração de um texto que é escrito em versos. Então, cada linha do texto significa que é um verso. Bom, por que é emotivo? Todo poema ele é trabalhado na primeira pessoa. Serei, eu. Cantarei, eu. Estou, considero, vamos, não nos afastemos. Então, eles variam entre primeira pessoa apenas eu, singular, para juntando o nós com seus amigos. E considera a sua opinião aí clara, né, a sua emoção quanto à situação dos outros abandonarem o mundo. Então, ele está dizendo que ele está preso ainda à vida, né, ele olha os companheiros, ele quer nutrir essa questão de se ter um futuro. Então, uso da primeira pessoa e falando da sua emoção. Depois, quando chegarmos na poética, é bem importante cuidar dessa ideia de primeira pessoa. Ser escrito em primeira pessoa não significa necessariamente que sempre a função será emotiva. Vocês precisam sempre confirmar isso na leitura. Ele está falando dele mesmo, é ele que sente isso. E como é que eu vou perceber isso na leitura? É a leitura atenta dos verbos, da significação das palavras, entender que esse sentimento ele está falando depois dos pronomes minha, meu, nosso, tá? Então, de fato, traz a sua emoção. Mas depois a gente vai tratar de outro exemplo. Aí eu vou voltar sobre esse eu. Então, referencial, tem uma linguagem denotativa, eu quero dar uma informação. Emotivo, o foco é no eu, expresso as minhas opiniões e as minhas emoções. Essas duas, ok? Podemos seguir? Podem colocar os desenhos, os GIFs de vocês ali, não tem nenhum problema. Aí. Função conativa, tá? Que é bem interessante e muito comum no nosso dia a dia, uma das que mais percebemos ao longo das atividades diárias. Ela também é chamada de apelativa, e geralmente essa expressão apelativa ela fica mais clara em relação a ser do receptor. A função conativa ela tem o objetivo de chamar a atenção do meu receptor. Eu quero a atenção dessa pessoa. Então, como é que eu vou fazer para chamar a atenção dessa pessoa? No campo textual, geralmente é o uso dos verbos no imperativo ou dos verbos no infinitivo. Fora isso, a linguagem visual, né, geralmente também é muito apelativa. Né? Em redes sociais, hoje, a questão de imagens em movimento, né, pequenas músicas, as propagandas que aparecem entre um vídeo e outro. Então, alguns elementos que fazem a pausa, né, para chamar a atenção desse leitor. O objetivo é chamar a atenção, é convencê-lo de algo, dar uma ordem, é fazer um pedido, dar um conselho, sempre relacionada a outra pessoa. Como eu vou enviar isso e chamar essa pessoa para mim? Muito percebida, né, nas publicidades. Tá? Publicidade, enfim, seja na ideia defender um produto, né, como também campanhas publicitárias, campanhas no sentido institucional. Então, esse exemplo é mais relacionado à instituição, né, a campanha de nível nacional, não necessariamente para vender um produto. Nós temos aí o apelo visual, né, um grupo de lixo, tem o ícone de localização, que é algo visualmente bem identificado pelas pessoas, inclusive crianças, porque já mexem em telefone, e aí o foco da campanha, que é o mosquitinho ali no meio. Você sabe onde mora o perigo, acabe com ele. Outra estratégia, nesse caso, as frases são curtas, são chamativas, eu uso expressões, o pronome de tratamento específico, né, você, para a pessoa que está lendo entender que eu quero conversar com quem está lendo, acabe, né, a ordem. Então, você já sabe onde está, você sabe qual o problema, acabe com ele. E aí também é interessante, dentro dessa questão visual, vejam que cada frase tem uma cor diferente.
Então, destaque em letras, o destaque em cores, para chamar a atenção de quem está passando pela rua. No caso online, digamos assim, redes sociais, YouTube, ou a própria televisão, no cinema também, a questão de como as propagandas vão passando entre os intervalos, entre o que está acontecendo. Também, geralmente, muito visual, muito chamativo na questão de cores. E ali outro exemplo, um texto que não necessariamente estará em propaganda, mas eu também posso escrever um recado, enfim, com o objetivo de chamar a atenção do meu leitor. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não encontrou a raiz do mal que lhe tem trazido prejuízos por muitos anos, participe da campanha Corte a Raiz, que lhe ajudará a descobrir e arrancá-la de uma vez por todas. Então, olha só, meu amigo, minha amiga, sempre tem alguma expressão que chama a atenção do outro. Em alguns textos, como crônicas, por exemplo, publicadas em jornais, aparece muito a própria palavra leitor. Caro leitor, você ouvinte, e assim por diante. Então, conativa ou apelativa, chamar a atenção do outro. Tranquilo? Show. Aí chegamos, tá? Na querida poética. O que vai acontecer? A poética, ela é, de fato, a função mais explorada nos textos literários em si. Sejam eles poemas, romances, novelas, crônicas, próprias histórias em quadrinho, tá? Por quê? Porque é a função que vai trabalhar a questão da subjetividade, das expressões, das emoções. Nós teremos aí as figuras de linguagem, por exemplo, metáforas, comparações, antíteses, paradoxos. Depois, nos exercícios e nos exemplos, nós vamos relembrando isso aí de algumas figuras. Ou seja, é uma maneira diferente, poética, de falar alguma coisa. Então, em vez de ser objetivo e direto, né, eu faço uma pequena comparação. Em vez de eu apenas dizer para alguém, seus olhos são bonitos. Seus olhos refletem o azul do mar. Então, isso é uma forma subjetiva de escrever a frase, conotativa, de chamar a atenção do meu leitor. E aí a função poética trabalha essa questão da subjetividade, justamente porque aqui o objetivo é que o texto tenha o foco na mensagem. Então, aqui essa subjetividade, essa conotação, ela não vai ser só em relação à escrita, às palavras, mas pode ser também como é organizado o texto visualmente. Aqui nós teremos, por exemplo, poemas que terão alguns formatos. Por exemplo, um poema que fala sobre velocidade. Ele pode ser escrito imitando o desenho de uma bicicleta ou de um carro. Um poema que possa falar sobre o aroma do café vai ser o formato de uma xícara e a fumacinha saindo do café e assim por diante. Aí tem alguns exemplos interessantes que saem um pouquinho dessa questão poética, né? E aparece mais no nosso cotidiano, como as próprias publicidades. Muitas propagandas, geralmente de perfumes, flores, chocolates, enfim, perfumes eu falei, produtos de beleza em geral, trabalham essa questão da metáfora, de fazer uma comparação implícita para que a pessoa se sinta envolvida com aquele produto. Algumas campanhas institucionais também se aproveitam da função poética. Tem uma que eu lembro muito interessante, que fazia o seguinte, eu não estou me enxergando. Deixa eu perguntar, vocês enxergam o quadro? Não sei se a câmera está direitinho para o quadro, só para fazer um desenho. Semana passada eu me enxergava, mas hoje aqui. Dá para ver. Tá, né? Não sou muito boa em desenho, mas é um negocinho bem simples aqui. Tá que fica melhor de explicar. É uma campanha publicitária, tá, institucional, sobre a questão da acessibilidade. Essa publicidade, todo o texto dela, foi escrito dessa maneira. Ops. Isso não era muito bom. Então, toda a publicidade ficou em branco e o texto, a frase que chamava atenção para a dificuldade que as pessoas têm de acesso,
tornava o desenho de uma escada. Então, por mais que ali tenha também a função apelativa, porque haviam verbos, enfim, para chamar a atenção das pessoas, verbos no imperativo, né, o que mais se destacou nesse caso foi a função poética, porque o texto tratava sobre o problema de acessibilidade. Então, para deixar claro por que é difícil as pessoas acessarem certos lugares, eles fizeram um desenho que atrapalha as pessoas que precisam, né, que usam, por exemplo, cadeiras de rodas. É claro que havia outros objetivos, né, mas, enfim, específico aí sobre a questão do uso da cadeira de roda. Então, isso também é função poética, né? Trabalhou a mensagem em si. Deixa eu ver. Aqui, tá? Deixei um poema também que brinca aí para vocês, ó, essa questão do movimento, do Milor Fernandes. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá sim. Então, vejam que o verso que saiu de lá sim, ele imita, né, como a pessoa vai caminhando na rua de forma tonta. Isso é trabalhar a imagem do texto. E o exemplo de cima, a questão da linguagem subjetiva conotativa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, observem que é um texto que trabalha o uso da terceira pessoa. O correr da vida é assim, tal coisa acontece desse jeito. Então, em textos poéticos, por exemplo, eu terei emoção, como eu disse lá na emotiva. Agora vem a diferença. Ó. Poética, eu posso falar sobre a emoção em si, temas tradicionais, né, da literatura, amor, morte, vida, coragem, saudade. A saudade é isso, o tempo é aquilo, né, o tempo faz tal coisa. Já na emotiva, a diferença é que eu vou falar da minha saudade, o que eu sinto saudade, o que eu amo, o que eu odeio, essa é a diferença. Só que, tá, no momento depois de fazermos os exercícios e até as avaliações de vocês, eu posso ter poemas escritos em primeira pessoa, que a função vai ser a poética. Então, qual é a ideia? O poema, digamos que comece algo do tipo: eu vejo o tempo assim, assim, assado, o tempo é, o tempo é. Então, só tem uma vez o uso do eu, que é para apresentar o tema do poema, e depois o foco é sobre o tempo e não sobre eu. Então, é isso que é o cuidado do interpretar, de fazer a leitura de textos inversos. Entender se aquilo ali, de fato, está se referindo ao lírico, a quem está falando no poema, ou, né, se, por exemplo, é sobre uma emoção qualquer. Então, o parênteses é o seguinte: tanto função poética como emotiva, eu tenho emoções, eu tenho subjetividade, eu tenho linguagem conotativa. E eu tenho o uso, posso ter o uso da primeira pessoa. Qual vai ser a diferença, então? Identificar se essa primeira pessoa está falando dela, de fato, ou se essa primeira pessoa está apenas falando sobre, né, o outro, sobre a emoção, sobre alguma coisa. Tranquilo essa diferença, essas proximidades e essa diferença? Professora, a senhora pode frisar novamente a diferença da emotiva para a poética? Posso, claro. A diferença é o seguinte: quando os textos, tá, os dois, tanto o poético como o emotivo, estiver escrito com o verbo em primeira pessoa, ele vai ser emotivo de fato se esse eu fala de si, como algo dói, por que aquilo machuca, por que ele ama ou por que ele odeia. Então, é o que ele está sentindo, é o que o eu, no caso, está sentindo. Agora, se esse mesmo eu, verbo em primeira pessoa, falar sobre a vida, sobre as dores em geral, sobre as emoções, mas em nenhum momento ele diz que está sentindo aquilo, aí a função vai ser poética. Muito obrigada. Eu tenho um poema aqui perto de mim, deixa eu só lembrar a página do livro, que vai ficar bem interessante isso. Vamos ver aqui, ó. É curtinho. Deixa eu só lembrar a página. Funções.
Geralmente a dúvida é quando é em primeira pessoa. Esse aqui, ó, que é do Manuel Bandeira, tá? Ele é bem curtinho. Diz assim, ó, canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. E a minha vida ficava mais cheia de frutos, de flores, de folhas. O vento varria os sonhos, varria as amizades, e o vento varria as mulheres. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses. Então, vejam que nós temos, no final de cada estrofe, né, uma pequena conotação da primeira pessoa. A minha vida ficava cheia de coisas. Mas isso é uma afirmativa. Não chega a parecer se essas coisas estão atrapalhando, se deixam ele triste, se deixa feliz, se deixa angustiado. Apenas diz que tudo que o vento varreu, né, enche a sua vida. Então, o foco é falar sobre o vento, né, as ações, o que o vento faz com as coisas que acontecem na nossa vida. Então, neste caso, o predomínio vai ser a função poética. Tá? É um exemplo de texto que traz alguns versos em primeira pessoa e os demais não. E aí o cuidado é esse. Por mais que ele diga que a vida ficou cheia de flores e de folhas varridas, o que isso significa para ele? Não diz se machuca, se é bom, se é ruim, se está atrapalhando. E aí, por isso que nós ficamos com a função poética e não emotiva. Ficou um pouco mais claro com esse exemplo? Sim, professora. Show. Depois nós vamos ver mais alguns poemas aí nos exercícios. Aliás, geralmente, né, em pesquisas de leituras em geral, aí, independente quando são adolescentes ou na vida adulta, geralmente nós temos uma maior quantidade de pessoas que preferem ler prosa, né, romances ou contos ou crônicas, do que poemas. Vocês, por exemplo, têm algum gosto por algum poeta? Já leram algum livro de poesia que chama mais a atenção de vocês? Ou também preferem prosa? Bom, professora, eu não tenho o costume de ler livros assim, não. Eu confesso que eu, como Luana, pessoa, prefiro contos. Até gosto mais de contos do que romances, porque as ações são mais rápidas, então parece que a gente consegue ler mais coisas ou entender mais a história. Mas poemas é algo que eu leio muito em função do meu trabalho na sala de aula, mas não é a minha primeira leitura também, para ser sincera. É estranho até, porque, enfim, eu gosto muito de música, então, teoricamente, ler poesia é tranquilo. Mas se eu precisar escolher, eu prefiro a prosa também. Aí, olha só, função fática. Essa aqui é super tranquila, né? E é aqui que, por exemplo, entra aquele probleminha do ruído, né? Porque a função fática, a função dela é justamente estabelecer ou interromper a comunicação. Eu entender se a comunicação está acontecendo ou não. Por exemplo, durante a aula eu vou explicando, né, e sempre pergunto, entenderam? Posso seguir? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando eu faço essas perguntas para vocês, eu estou colocando em prática a função fática. Então, lembrem aquilo que eu comentei, né, que um texto, ele pode ter diferentes funções. A aula em si, ela praticamente perpassa a função referencial, porque eu estou trazendo para vocês conceitos, informações reais denotativas. Mas, né, quando eu faço essas perguntas, eu utilizo a função fática. A ideia aqui é sempre trabalhar o canal, entender se a comunicação está funcionando. Por isso que os textos que envolvem a função fática, eles partem da ideia de diálogos. Serão saudações, cumprimentos, essas pequenas perguntas. No dia a dia, por exemplo, hoje, como o telefone, né, quando alguém liga, eu já vejo quem é, existem saudações das mais variáveis possíveis. Mas se fosse um telefone residencial ou um número estranho, geralmente é alô, quem é, o que deseja. Hoje em dia, como nós já estamos vendo, né, fala criatura.
né? O que que tu queres? Então, dependendo de quem é a pessoa, a gente já tem uma saudação especial ou não. Outro exemplo clássico que a gente sempre trabalha com fática, que faz parte do dia a dia, é, por exemplo, entrou no elevador, né? Está no elevador duas pessoas desconhecidas. Ou numa parada de ônibus, você está sozinha e chega outra pessoa ou vice-versa. Geralmente tem alguém que inicia a comunicação, né, para quebrar aquele gelo, aquele silêncio. Geralmente são assuntos gerais. Por exemplo, você tem horas? Como está quente hoje? Será que vai chover? E se forem homens, né, geralmente assistiu, né, o Fla-Flu de ontem. São temas que geralmente abrem, né, quebram o gelo dessa comunicação. Isso tudo função fática. E aqui deixei, enfim, exemplo de diálogo, né, uma conversa telefônica. Consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia, precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. Doutor, tem vagas apenas para a segunda semana, entre dias tal e tal. Qual a sua preferência? Dia 8 está ótimo. Então, a conversa vai passando conforme perguntas e respostas para dar essa ideia de fazer a comunicação acontecer. Por exemplo, se a ligação caísse ou se acontecesse um chiado, isso seria o ruído na comunicação. Alguma pergunta até aí? A Fática, tranquilo? Certo. Eu fiquei curiosa agora, vocês, assim como vocês têm um positivo, tem outros desenhos que vocês podem mostrar? Por exemplo, se não entenderam, tem um que é para baixo? Não, professora, não tem não, para baixo. Já ia perguntar. Palmas, aí tem sorriso, coração e negócio de festinha. Muito bem. Ia ser legal, porque daí o professor já ia saber que tem uma dúvida ali. Ia ser bacana. E aí, bonitas, tá? E bonito, né? Já que nós temos o Lucas aí nos acompanhando. A função metalinguística, ela é a mais bacana, ela é tranquila, mas geralmente é o que gera dúvida nas pessoas. A metalinguagem significa, né? Meta é uma repetição, é falar daquilo mesmo. Então, é uma linguagem que utiliza dessa própria linguagem para se explicar. Meu Deus do céu, o que significa isso? É o código utilizando o próprio código. Eu vou dar o exemplo mais simples que tem, que aí vocês vão já começar a se orientar. O exemplo clássico da metalinguagem são os verbetes de dicionário. O que é o verbete lá do dicionário? Nós temos uma palavra e nós temos um conjunto de palavras que explica a significação daquela palavra. Então, é a linguagem da escrita explicando a própria escrita. Isso é metalinguagem. Eu poderia criar para vocês uma frase agora assim, ó, que diz o seguinte: uma frase é todo enunciado que tem significação, ponto final. Então, eu escrevi uma frase para definir para vocês o que é uma frase. Eu utilizei a linguagem para explicar essa própria linguagem. Esses dois exemplos no campo da escrita, ficou mais ou menos claro para vocês? Para mim não ficou tão claro não, professor. Só pode repetir, por gentileza? Posso sim. Então, eu vou fazer assim, ó, antes de repetir esse exemplo, eu vou trazer um que é com imagens, tá? Para fazer um diferente e depois eu volto nesse. Vamos pensar o seguinte, que vocês foram fazer um curso de teatro, tá? De encenação, peças teatrais, e aí a primeira aula é sobre como se fazer um teatro. Então, os professores fizeram um teatrinho, uma encenação, dizendo como se faz um teatro. Então, eu tenho o teatro explicando o que é fazer teatro. Então, eu usei a linguagem do teatro para dizer o que é teatro. Nós podemos pegar... um exemplo ótimo com imagem também. As placas de trânsito. Tá? As placas de trânsito são autoexplicativas. Elas utilizam a imagem para dizer o que significa que ali pode ser feito ou não. Inclusive, uma clássica maravilhosa, né? E me desculpem, mas em Manaus o pessoal não respeita. Pare.
Está escrito ali, pare. Vocês já pararam para pensar que essa é a única placa de trânsito que o formato é com... Olha aí os números agora, matemática na minha vida. São 8. Deixa eu desenhar, que agora me deu um branco na matemática. Aqui. 8 lados. É a única placa de trânsito que tem esse formato. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Independente de vocês dirigirem por aí ou não. Vocês sabem por que ela tem esse formato? Não, professora, não sei. Olha só, é muito bacana, porque é o seguinte, é porque qualquer motorista, independente se ele está no sentido que a placa está escrito, aquela placa, né, é para parar. Então, significa que ele pode seguir. Teoricamente, é por isso que ela tem esse formato diferente. Entre as placas, é uma das mais importantes. Então, se o outro lá está enxergando que é pare, ele tem que parar obrigatoriamente, eu posso ir. E, infelizmente, né, não são todos os motoristas que cumprem isso e acontecem os acidentes. Mas essa placa tem essa função especial. Então, as placas de trânsito, elas são metalinguísticas, porque elas têm ou um desenho ou uma palavra que indica o que precisa ser feito. Então, o desenho lá do quebra-mola e da criancinha com a pastinha escolar, né? Já é autoexplicativo que ali é o ambiente escolar. Vira à direita, vira à esquerda, desde as placas mais simples. Isso também é função metalinguística, porque a linguagem ali, o código está sendo autoexplicativo. Tá? Vamos a outra imagem. Um documentário do cinema que fala sobre a evolução do cinema. Então, eu tenho um filme falando sobre a evolução, sobre a história dos filmes. Isso também é metalinguístico. Agora eu vou voltar para o exemplo escrito para ver se ajuda vocês. Tá? O verbete do funcionário é bom. O verbete do dicionário, qual é a função dele? Eu tenho uma palavra que explica a significação dessa palavra. Então, eu estou utilizando a linguagem para explicar a própria linguagem. Nesse caso, a linguagem escrita. As placas de trânsito, linguagem visual. O cinema, né? A linguagem cinematográfica, a imagem em movimento. Vamos pensar outro de imagens. Cinema, placas de trânsito. Uma charge, né, que ensina uma história em quadrinhos, né, mais quadrinhos, mais fácil ainda. Como se faz uma história em quadrinho? Então, o primeiro quadrinho começa o desenho do personagem, o segundo quadrinho coloca o balão, o terceiro quadrinho vem a fala recente. Então, um quadrinho explicando como desenhar um quadrinho. Tudo isso é metalinguagem, é uma linguagem específica explicando como usar aquela linguagem ali. Aí, comentando aí, se ficou um pouco mais claro esse caminho para vocês. Professor, o seu áudio ficou cortando um pouco. Eu não consegui entender direito o último exemplo aí que a senhora falou das histórias em quadrinhos. Tá, vamos repetir. Depois eu vou mostrar o exemplo para vocês. Da história em quadrinho, eu fiz assim. Como que uma história em quadrinho, por exemplo, pode ensinar a fazer uma história em quadrinho? Então, digamos, o primeiro quadrinho é recém-desenho personagem. O segundo quadrinho, né, colocar o balão. Aí, no terceiro quadrinho, vai ter o personagem, o balão vai ter uma fala. Então, é uma sequência de quadrinhos que ensina como fazer um quadrinho. Ah, agora eu entendi. Que apareceu um recado online aqui para mim, mas era em inglês e a professora não prestou atenção. Deve ter sido algum recado do áudio que trancou aí para você. Deixa eu ver o que eu deixei aqui para vocês. Ah, ótimo, olha só. Como pequenina moeda de prata, perdida para sempre na floresta noturna. Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema. Triste, solitário, único, ferido de mortal beleza.
Então, nós temos um poema que está falando sobre o próprio poema. Ele está falando que é um poema, né, que fica ali triste, solitário, único, né, ferido, abandonado. Então, a linguagem do poema para explicar o que é um poema. Tem um outro poema, deixa eu ver, tá, coloquei aqui, mas que é bem interessante, eu lembro um trecho, que é do Ferreira Goulart. Ele faz uma metáfora, uma comparação, na verdade, com catar feijão. Ele vai dizer que o poema é como catar feijão, né? E aí ele explica, né? Ao catar feijão, né, nós colocamos na água e os feijões que boiam, nós colocamos fora. Então, ele vai dizer que o papel é como se fosse a água e as palavras são os feijões. Então, as palavras que sobram, que não fizeram a rima, que não deixam a linguagem conotativa, elas são apagadas, são retiradas. Então, fazer o poema é como catar um feijão. Então, um poema em que ele diz como ele faz o poema. Esse exemplo ajudou um pouquinho mais vocês? Show! Bom, gente, aí deixa eu fazer uma coisa aqui bem rapidinha nos slides. Deveria ter colocado de novo, deixa eu voltar um pouquinho. Este elemento, ó, fechamos aí a questão das funções. Cada função ela tem um objetivo e esse objetivo ele sempre nasce, né, sempre perpassa um dos elementos da comunicação, os elementos comunicativos. Então, o emissor, né, quem pronuncia, quem fala, quem envia a mensagem, né, o remetente, função emotiva, né, foco nele. O texto vai ter o foco do eu, suas dores, suas emoções, seus sentimentos. O receptor é quem recebe a mensagem. Então, o texto que quer focar no receptor, quer chamar a atenção da pessoa, vai usar a função conativa ou apelativa, que é apelar, chamar a atenção, é questão imagética. Se o objetivo do texto é estar centrado na mensagem em si, no que vai ser comunicado, nós vamos ter um trabalho especial com a linguagem. Então, emoções, palavras, formatos do texto. Aí nós teremos a função poética. Também pode trabalhar a questão da imagem. Agora, se o meu texto, o meu objetivo quando eu for escrever, eu quero chamar atenção para a informação, né, para o contexto do que eu estou produzindo ali, a função vai ser referencial ou denotativa. E aí o segundo nome já é para lembrar, a linguagem é denotativa, né, é informativa. Agora, se a minha questão é de fato testar a comunicação, eu quero saber se essa mensagem está chegando no meu receptor, o texto vai focalizar o canal, o meio que essa mensagem é enviada. E aí a nossa função vai ser a fática. Mas, por fim, né, se o meu objetivo é fazer um trabalho especial com a linguagem que eu utilizei para escrever essa mensagem, seja a linguagem escrita, o desenho, a linguagem em movimento, a imagem em movimento, a minha função vai ser a metalinguística. O trabalho aqui vai ser utilizar uma linguagem, a escrita, a fala, o desenho, né, o movimento, para explicar essa própria palavra, essa própria imagem ou esse próprio movimento. Isso vai ser a metalinguagem. Fechando esse ciclo comunicativo. Ficou mais claro para vocês? Vou aguardar o positivo de vocês. Show, tá? Aqui, gente, fechamos essa questão do que é o comunicar de fato. E aí, o que eu falei lá no início da aula, tá? A comunicação em si só existe se houver a troca entre emissor e receptor. A flechinha não vai mais a pena, existe esse vai e vem, essa troca. Então, eu preciso enviar a mensagem e receber um retorno para saber se a comunicação aconteceu ou não. Como nós fizemos aqui nas perguntas, tivemos o ruído, por exemplo, da internet, quando o meu áudio falhou e vocês não escutaram. Então, durante a aula, nós podemos aí quase trabalhar todas as funções para vocês entenderem e ainda o que é esse ruído.
E falando em comunicar de verdade, nós vamos anotar aqui alguns termos que fazem parte da nossa vida hoje, do século XXI, né, da comunicação empresarial, estudantil e principalmente nas nossas relações, redes sociais, mídias sociais em si. São termos que vieram dessa área. É aqui, ó, o feedback, tá? A troca na comunicação. O feedback nada mais é essa resposta do receptor ao emissor da mensagem. Então, a conversa de vocês comigo é um feedback também, de saber se a comunicação está chegando aí ou não. E aí vem a questão específica que a gente trabalha na universidade. Vocês, então, que vão trabalhar na área administrativa de uma empresa, o feedback é importantíssimo para saber se uma estratégia de trabalho está funcionando, se o recado da comunicação chegou até as pessoas. O feedback ele vai funcionar, então, neste caso especial, como instrumento de comunicação e de avaliação. Vai servir para ajudar a empresa ou o funcionário a melhorar o seu desempenho. Então, receber feedbacks, né, ter pesquisas com feedbacks, faz com que as pessoas entendam o que está acontecendo na empresa, o que é possível melhorar ou não. Manter, enfim, aí depende do objetivo das perguntas. Agora, né, sobre feedback, tem algo bem interessante. Daqui a pouquinho. Vamos lá, propósitos, os objetivos. Para que nós precisamos de um feedback no meio empresarial, por exemplo? Independente do ramo da empresa que vocês possam trabalhar ou não em relação à administração. Orientação do foco de pessoas. Né? Para que alguma coisa funcione, para que se resolva um problema entre várias pessoas, a gente precisa de foco. Isso significa objetivo. Por que nós estamos reunidos aqui? Para entender o que é comunicação. Por que eu estou cursando a administração? Eu tenho um objetivo específico. O que eu faço no meu trabalho? A minha empresa tem quantos setores? Qual é o objetivo, o foco de cada setor? Então, o feedback me dá essa orientação do que deve ser feito ou não. Incentivo ou reforço de um bom desempenho. Se eu recebo feedbacks constantes, eu posso melhorar os meus resultados no meu desempenho. Incentivo a busca do desenvolvimento profissional. Às vezes, a pessoa já está há quantos anos, há quanto tempo na mesma empresa, talvez na mesma função, e parece que aquilo já se tornou monótono. Quando a pessoa se sente assim, no automático, parece que já nem percebe o que está fazendo, porque todo dia faz sempre igual. Tá? Então, eu posso desenvolver isso de uma maneira melhor. Incentivo a mudança de comportamento inadequado. Então, eu posso receber um feedback alertando, né, de alerta sobre algo que aconteceu, sobre uma postura que não foi bacana, sobre uma fala que também não foi adequada em determinado momento. E, claro, né, a busca continuada da eficácia. Tanto me tornar um profissional melhor, como uma pessoa melhor. É claro que aqui, como estamos falando do curso de administração em si, coloquei para vocês mais feedbacks relacionados à questão do trabalho e do estudo, mas também podemos pensar do feedback pessoal, né, que vai ser relacionado às pessoas com quem nós moramos, com os nossos amigos. Às vezes, nós mesmos pedimos o que você achou daquela postagem? Você acha que essa roupa está bacana? O meu jantar foi bem feito ou não? Então, isso também são feedbacks que envolvem um pouquinho mais o nosso lado pessoal, mas também acontece no nosso dia a dia. E aí, sim, aliás, antes, essa parte de propósitos, objetivos e relacionado à carreira de vocês, ficou tranquilo a importância desse feedback? Vou aguardar o ok de vocês para saber se teve ruído aí ou não. Muito bem. Saiu certinho ali. Agora sim, tá? Tem um detalhe aqui que eu quero conversar com vocês. E falando em comunicação e expressão, aqui a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa questão do socioemocional, né? O que é competência socioemocional?
é a questão de trabalhar diário, ou pelo menos de tempos em tempos, parar e pensar, né? Quais são as minhas qualidades? Quais são os meus defeitos? Está saindo o som aí tranquilo? Não, professora, está falhando. Me escutam bem? Que agora eu... Tá falhando, professora. Tá Ah, cortando. tá. Falhou travando. agora, né? Agora eu não te escutei. Deixa eu fazer um teste, gente. Espera aí. Me deem um minuto. Testando som, falando com vocês. Me escutam melhor agora? Sim, está bem melhor. Ah, show. Troquei de Sim. espaço. Aqui estou mais perto do roteador da internet. Eu acho que sai melhor o som. Vou fazer um negocinho ainda que eu tenho feito nas aulas da escola, que eu acho que vai ficar melhor ainda. Daí capta direto o som do que eu estou falando para vocês. Me escutam bem? Ficou melhor para vocês? Ficou um pouquinho mais baixo. Assim a minha voz sai melhor, então. Sim. Então, show. Até eu escutei vocês melhor agora. Muito bom. Pronto. Bom, eu estava comentando sobre essa questão do socioemocional, tá? O que é essa competência socioemocional? É esse requisito de, por exemplo, eu me compreender como pessoa. Quem eu sou? Quais as minhas características? Quais as minhas qualidades, os meus defeitos? O que eu tenho de talento? O que eu faço bem? O que eu faço por paixão? Eu preciso entender que talento e paixão são coisas diferentes. E aí, eu conhecendo, né, as minhas características como qualidades, defeitos, talentos, eu vou me compreender como pessoa. Ah, eu sou assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu formo a minha personalidade. Isso é autoconhecimento. É uma das habilidades da competência socioemocional. A segunda habilidade é a nossa disciplina, comunicação e expressão. Uma coisa leva a outra. Uma pessoa que tem um bom autoconhecimento de si, ela consegue se comunicar melhor. Por quê? Porque eu entendo que me machuca. Então, quando uma pessoa faz algo ou fala alguma coisa para mim que eu não gosto, que não me faz bem, fica mais fácil de eu chegar e dizer: isso aqui não foi legal, você pode não repetir? Ou, né, dizer: poxa, achei bacana o jeito que você me tratou, a maneira como você falou, a gente pode continuar trabalhando, conversando dessa maneira. Então, autoconhecimento, né, comunicação, expressão, eu vou formar as minhas competências socioemocionais. Aí vem a terceira competência, tá, que vai abranger tudo isso na nossa vida pessoal, profissional, estudantil, que é saber resolver problemas, né, tomar decisões assertivas e responsáveis. Olha só que interessante essa palavra. Mas o que é tomar decisões responsáveis, professora, como educação socioemocional? É tomar decisões, né, da nossa vida pessoal, enfim, em que eu não afete negativamente o outro.
Ou seja, eu faço alguma coisa positiva para mim sem prejudicar o outro. Falando em termos de trabalho, por exemplo, aquele requisito de conseguir conquistar uma nova vaga ou um aumento salarial sem necessariamente prejudicar o outro, tá? E aí nós fechamos esse ciclo de competências socioemocionais. Nós vamos falar mais sobre isso também dentro da comunicação. Vamos ter uma aula especial sobre isso aí. Mas por que eu quis já falar sobre isso, né, em relação a feedback? Vocês viram que eu comentei que uma competência é a comunicação, né? Saber falar para o outro que está fazendo bem ou não a mim. Isso, gente, é feedback, né? E aí tem a questão assim, ó, dando feedback, a gente precisa cuidar como falar com as pessoas. Então, nós temos dois aspectos que devem ser cuidados quando nós precisamos dar o feedback ao outro. Oportunidade. Significa que o feedback deve ser dado no momento oportuno, de preferência após a ocorrência do acontecimento que o motivou. Então, a gente tem que cuidar que nem sempre nós vamos conseguir falar com a pessoa no momento que algo acontece, principalmente quando não for algo bom, né, ou que a pessoa não fez exatamente aquilo que você esperava, porque provavelmente estaremos em um grupo grande, com outras pessoas vendo, escutando, e tem toda essa questão do constrangimento. Hoje em dia, né, isso deve ser mais cuidado ainda, justamente por a questão de processos que existem por aí. Ah, você me tratou de tal jeito, eu vou te processar. E esse tipo de coisa. Então, isso é feedback, isso é comunicação e isso é educação socioemocional e precisa ser cuidado na comunicação, tá? O segundo aspecto, quando nós vamos dar esse feedback que deve ser cuidado, é o seguinte: objetividade. Nesse caso, quer dizer que o feedback deve ser isento de subjetividade, tá? E deve ser baseado em fatos reais, claros, objetivos, diretos, principalmente nos efeitos que o acontecimento teve sobre os indivíduos ou a empresa. Efeitos, consequências. Ou seja, o cuidado, né, de falar com a pessoa de maneira assertiva, clara, que ela entenda de fato o que você precisa que ela refaça ou não. Tá? Então, quando nós precisamos dizer ao outro o que foi bom ou não que ele fez, nós precisamos cuidar desses dois detalhes. A oportunidade, que é o momento exato de falar isso, tá? E a objetividade, a clareza que eu vou dizer isso. Ficou clara essa parte de como nós devemos chegar ao outro? Show! Bom, em alguns momentos nós vamos dar o feedback, mas também temos o outro lado. Recebendo feedback. E aí, quando nós escutamos do outro alguma coisa, tá? É um momento também bem delicado. Como pessoas em geral, geralmente nós não gostamos muito de receber, né? Porque nós temos medo, insegurança, enfim, ou expectativas até mesmo exageradas, que seja alguma coisa negativa, tá? Inclusive, um rápido parênteses, né? O que me chama muita atenção nos adolescentes hoje é essa questão até de falta de expectativas ou exagero nas expectativas. Até porque eles dizem o seguinte: ah, é melhor já pensar que vai dar errado, porque se der certo, melhor eu aproveito, mas como geralmente as coisas não saem como a gente imagina, então é melhor esperar que dê errado. Tá? Então, por isso que as pessoas têm às vezes, dificuldade em receber esses feedbacks. E, claro, né, a questão das reações, que envolve como vocês vão dizer isso, né, que palavras vocês vão escolher para falar, enfim, desde elogios e o que a pessoa precisa melhorar. Então, no feedback, vocês precisam cuidar desses dois aspectos. Como que nós vamos falar com a pessoa e também pensar em como vocês recebem essas informações. Essa parte aí, tranquilo? Alguma pergunta? Vou aguardar o positivo de vocês aí na tela. Podemos seguir, então, bonitas?
Professora, a senhora poderia só reforçar esse ponto novamente? Posso, claro. Feedback em si é essa relação, né, de passar as informações para as pessoas, né? Algo que você precisa que ela melhore, né, que ela modifique em relação a você ou em relação ao trabalho que vocês estão fazendo. No momento que nós vamos, deixa eu voltar aqui para vocês, passar esse feedback, 2 pontos precisam ser cuidados, principalmente quando vocês já estiverem trabalhando em equipe. E esse trabalho em equipe pode envolver tanto a questão da empresa de vocês, como também nos trabalhos da universidade. Estão fazendo uma pesquisa, estão fazendo um seminário, desde conversar com o professor como os colegas. Que pontos são esses? A oportunidade, tá? E o modo de falar. Essa objetividade nada mais é o modo como vocês vão se expressar. O que é a oportunidade em si? Vocês estão lá entre 10 pessoas, tá? Estão fazendo uma atividade ou apresentando um trabalho, e um colega, seja de curso ou de trabalho, acaba cometendo uma situação, uma fala constrangedora frente aos outros. Vocês acham que é adequado, no exato momento, já parar e transformar a situação mais constrangedora, xingando a pessoa ou falando alguma coisa que não seria devida? Ou esperar terminar aquela sessão, aquela reunião ou aquele fato, aquele momento, e aí conversar em particular com a pessoa? Tá? Isso é o que precisa ser pensado na oportunidade. Vai transformar positivamente tanto quem precisa escutar isso, né, como quem participou daquele momento. Porque se já aconteceu algo que não foi positivo, foi de certa forma constrangedor, e nós transformarmos esse momento em mais constrangimento ainda, vai ficar uma lembrança negativa na pessoa e em quem está assistindo também. E aí vocês já vão relacionar aquela ideia, opa, eu não posso fazer isso, eu não posso repetir esse comportamento. Mas também pode ser que bloqueie a comunicação da pessoa e vocês não consigam depois explorar como aquilo ali foi negativo para vocês. Então, oportunidade significa esperar passar o fato, terminar a sessão, o acontecimento, as pessoas saírem daquele ambiente e você conversar direto, né, com quem fez algo errado ou falou alguma coisa inadequada. Isso é a oportunidade em si, principalmente no trabalho em grupo, né? Várias pessoas e no quesito empresarial mais ainda. A objetividade é a questão da clareza da comunicação de vocês. Então, vocês precisam passar uma mensagem para a pessoa, um alerta ou um elogio, enfim, o feedback também pode ser positivo, e você precisa ser objetivo. O que é esse objetivo, professora? É não usar, por exemplo, termos abstratos, termos no sentido conotativo, em que eu posso interpretar uma coisa e a pessoa interpretar outra. Então, sentido denotativo, palavras curtas, objetivas, em que você diga, é necessário fazer isso ou aquilo, isso foi bom, foi ruim, por isso, por aquilo, tá? Objetividade na fala, para que, de fato, a pessoa mude seu comportamento. E aí, aproveitando, a gente volta aqui mais um item, Quando eu sou claro na minha fala, a pessoa vai conseguir fazer esse desempenho melhorar, esse comportamento se modificar e assim por diante. Então, a gente precisa ser objetivo na escolha das palavras. Aí nós vamos conseguir dar um feedback ok. Essa parte do dar o feedback ficou mais claro? Sim, professor. Show. Aí, para fechar aquela partezinha que eu estava falando, o receber o feedback, nós podemos falar aqui sobre uma emoção especial da educação socioemocional, que é a empatia. É você se colocar no lugar do outro. Aqui é como pense o seguinte, recebendo feedback, imaginem que vocês, né, acabaram falando algo não interessante na reunião do trabalho. E aí, alguém vem conversar com vocês. Tá? Você já precisa, entre aspas, estar preparada para algo que vai escutar ali. E aí, é o outro que vai se colocar na posição de como ele vai falar com vocês. Então, receber o feedback, eu preciso entender que eu também preciso escutar. O que eu posso melhorar? Eu também preciso aprender a receber um elogio e a tornar isso algo cotidiano, que me faça melhor. Não apenas achar que porque eu fiz uma vez bom, uma forma boa, né, eu não vou precisar melhorar nunca mais. Mas tanto receber como dar o feedback trabalha essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Por quê? Porque no momento que eu imagino
sempre pensei assim, será que eu ia gostar de escutar isso? Será que essa frase que eu formulei, eu mesma ia gostar de receber? Então, a gente só fala para o outro o que seria também bom para nós. Bom no sentido, assim, de claro objetivo, não necessariamente de elogio. Ficou mais claro? Sim. Show. Vocês lembram, vamos fazer um exercício extra aí, subjetivo. Vocês lembram, por exemplo, a última vez, se foi hoje, essa semana, semana passada, que vocês receberam um elogio de alguém, independente que seja no espaço de casa ou do trabalho? Vocês lembram a última vez que vocês foram elogiadas? Eu lembro, eu acho. Pode contar para nós? Mas pode ser de qualquer coisa, a senhora diz? Isso, qualquer coisa. Eu só quero saber se vocês têm aí a lembrança, o último elogio que vocês receberam. No meu caso, semana passada, eu fui no meu antigo trabalho e o meu ex-chefe lá, ele me elogiou pela minha assim, de não desistir, né? De sempre em busca, de quanto, embora as coisas tenham acontecido, mas de ser determinada. Muito bem. Giovana, você lembra? Oi, professora. Lembro, já recebi elogio, acho que foi essa semana ainda também. Meu Deus, tô tentando aqui. Da minha chefe, né, da minha supervisora, montei uma apresentação e na verdade ela sempre me elogia, então assim, eu recebo assim vários elogios no dia, quando eu entrego alguma coisa que ela me pede, alguma apresentação em slide, alguma coisa, enfim, e de outras coisas também, sempre me elogia. Agora, assim, pessoas mais próximas não sinto elogiam tanto, né? Me parabenizo pela pessoa que eu sou, por estar aqui também, né? Mas, assim, diariamente não. Ok. Interessante escutar isso, muito bem. E vocês lembram qual foi a última crítica que vocês receberam? Sim, hoje mesmo recebi crítica. De uma apresentação que eu fiz, não foi crítica, né? Mas pontuações. Então, eu acredito que seja chamada como crítica construtiva, né? Ali para melhoria mesmo. Mas nada assim que me afetou, me abalou, não. Recebi de forma. Foi um feedback recebido com sucesso. Isso aí, já era o que eu ia comentar. A tal da crítica construtiva, na verdade, nada mais é de um feedback de como melhorar uma situação. Os feedbacks, eles terão diferentes objetivos, né? Pode ser um feedback de elogio, pode ser um feedback de como melhorar, pode ser um feedback, inclusive, de não desistir, de não parar, né? De continuar fazendo aquilo ali. E você, Juliana, lembra de alguma última crítica que você recebeu? Faz tempo, pouco tempo? Bom, assim, no quesito, eu não estou conseguindo me recordar algo assim específico, assim, na época do trabalho, né? Não tem problema, é só mais para vocês fazerem uma reflexão aí, se lembravam de alguma coisa ou não. Por que eu fiz essas perguntas, tá? Para vocês pensarem que elogios e críticas nada mais são do que também feedbacks, tá? Você poderia ter feito melhor isso, né? Poderia ter usado outra cor, outra fonte numa apresentação, por exemplo, exemplo da colega aí. Mas vocês poderiam ter lembrado de alguma coisa em casa mesmo,
Um elogio à comida que vocês fizeram, a roupa que vocês vestiram, perfume, uma mudança no comportamento, corte do cabelo, enfim. Isso também faz parte do feedback do nosso dia a dia. E aí eu achei interessante uma coisa que a Giovana comentou aí, que foi sobre os elogios das pessoas próximas, né? Da questão que no dia a dia as pessoas não falam isso. Isso é algo muito interessante que a própria educação socioemocional trabalha, que como nós deveríamos falar mais elogios para as pessoas, né? Porque muitas vezes nós só deixamos para dizer que algo ficou bacana quando a pessoa casa, quando a pessoa se forma, quando é aniversário, e esquecemos desses elogios, desses carinhos no dia a dia. E, né, para fechar essa parte do socioemocional, infelizmente vivemos um momento, devido à pandemia, que nós nem sempre sabemos quando vamos ver a pessoa novamente e se vamos ver. Então, essa ideia de ser mais assertivos, de poder falar mais o que nós estamos sentindo, né, afeta muito o cotidiano das pessoas. Então, fica a minha sugestão aí até que vocês possam dar mais feedback com as pessoas. Inclusive, quando nós escutamos, né, elogios mais claros no dia a dia, até achamos estranho, porque não somos acostumados a escutar. Até aí, tranquilo, bonitas? Assim, professora, só para comentar nesse ponto que a senhora falou, né, assim, em relação à família, né, e amigos, assim, eu não mencionei muito esse ponto, né, mas nesse caso aí, eu recebo muitos elogios, assim, de amigos, familiares, entre os meus amigos a gente tem essa troca, né, principalmente com as minhas amigas, nós temos bastante essa troca de elogios, assim, em vários aspectos, né? E porque isso também para mim é muito importante, né, referente a esse ponto que a senhora está comentando. Então, para a gente, como isso é importante estar presente no nosso dia a dia. Show, que bom que você comentou isso. Como está quase no nosso horário, olha só, tem uma lista de exercícios que ficou para vocês, que eu confesso que ainda não conheço bem como aparece a visão para vocês. Mas eu sei que tem a possibilidade de vocês baixarem o documento e imprimirem, e tem a possibilidade de vocês responderem direto, tá? Já tem esse gabarito para vocês. Eu quero fazer um exercício com vocês rapidinho, um mais curto, para a gente conseguir trabalhar essas funções da aula de hoje. E aí, na semana que vem, eu inicio a aula, primeiro tirando a dúvida de vocês dessa lista de exercício, e depois a gente fala do conteúdo da semana que vem. Tá bom? Pode ser? Pode sim. Então, olha só. A questão número 2, ela tem um texto bem curtinho e é um poema, tá? Mas aí nós vamos observar se, mesmo sendo um poema, vai trabalhar a função poética ou outra função da linguagem. Então, olha só. Texto do Drummond. O seu santo nome. Não facilite com a palavra amor. Não a jogue no espaço, bolha de sabão. Não se inebrie com o seu engalado som. Não a empregue sem razão, acima de toda razão. E é raro. Não brinque, não experimente. Não cometa a loucura sem remissão de espalhar aos 4 ventos do mundo essa palavra, que é todo sigilo e nudez, perfeição e exílio na terra. Não a pronuncie. Então, nós temos um texto que trabalha a palavra amor, tá? É escrito em versos, então o gênero textual é poema. Só que, olha só, a pergunta vai dizer o seguinte: no texto lido, predomina uma função de linguagem que também pode ser verificada. Esse é um tipo de enunciado de exercício que exige um trabalho de resolver problemas na leitura para vocês, tá? Conforme o conceito da semana passada. Primeiro, não diz qual é a função. Segundo, pede para vocês quais os outros textos que têm essa função. Então, o primeiro exercício é leitura do texto. Segundo exercício, interpretação de sentido denotativo ou conotativo. Terceira parte do exercício, vocês entenderem qual é a função e aí observar em qual alternativa tem um texto com essa função também. Então, olha só, esse poema tem função poética, professora, já que fala de amor? Tem função poética, porque vai dizendo que eu não posso usar essa palavra de qualquer forma,
Eu não posso desperdiçar a palavra amor. Mas, mais importante do que falar sobre o amor, observem que esse poema ele dá várias ordens para vocês. Não facilite o uso dessa palavra. Não a jogue no espaço. Não se inebrie com essa palavra. Não empregue a palavra amor sem razão. Não brinque, não experimente, não cometa a loucura de usar essa palavra. Não a pronuncie. Então, o foco aqui não é falar do amor em si, mas o foco é chamar a atenção de quem está lendo, é do receptor. Então, nós vamos ter aqui a questão da função apelativa, tá? E aí eu volto para o enunciado da questão em si. No texto lido, predomina uma função de linguagem que também pode ser verificada. Então, eu já consegui entender que a função é apelativa. E aí eu vou para as alternativas. Em quais textos eu tenho função apelativa? Na letra A, vocês têm notícias do jornal, nas quais o repórter registra os fatos do cotidiano. Notícias é informação, não é ordem. Então, a função vai ser referencial. Na letra B, fala em textos científicos. Aqui também nós temos informação, conceitos. Então, a função é referencial. Na letra C, textos literários, que o narrador conversa com o leitor a respeito da obra. Textos literários, nós podemos ter a função poética, a função metalinguística, mas não a ideia de uma ordem. Letra D, em textos literários, quando eu, poético ou o narrador, expõe seus sentimentos ou emoções. Nós vimos que quando o eu expõe a sua própria emoção, vai ser a função emotiva. Então, aí chegamos na letra E, em propagandas e publicidades em geral, que procuram orientar o comportamento do leitor, do seu interlocutor. Então, esse poema ele faz uma orientação no comportamento de quem está lendo, justamente porque ele dá ordens para vocês. Tá? Qual é a pegadinha desse exercício? A pessoa lê que é um poema, automaticamente acha que é poética e marca a letra D, texto literário, em que tem o uso do eu. Então, vocês não podem ir direto nas questões, nas alternativas óbvias. Tá? Quando se trata em interpretação de texto, todo texto tem uma significação diferente. Então, eu não posso sempre seguir que é esse significado, que vai ser esse tipo de função. Cada texto vai se modificar. Ficou tranquila para vocês essa questão? Tem como a senhora resolver mais uma? Aí vocês quem mandam. Por mim, não tem problema. Como é o horário do intervalo de vocês, se vocês autorizarem, eu faço mais uma. Quer dizer, Lucas, que é o tutor, posso fazer isso? Até porque tem a outra professora depois. Deixa eu perguntar para o Lucas primeiro. Lucas, me escuta? Oi, professora. Nesse caso, ia ocupar o horário do intervalo delas, eu acho. Porque a próxima turma tem o horário já estabelecido para iniciar. Tá, então eu faço mais uma com vocês, já que vocês querem. E semana que vem a gente lê também, tira as dúvidas, não tem nenhum problema, tá, gurias? Deixa eu ver aqui, ó, das funções, o que eu quero aproveitar hoje com vocês. Essa aqui, ó, vai ser bem interessante, já que vocês perguntaram várias vezes sobre a metalinguística, tá? A número 5. A função metalinguística predomina em todos os fragmentos, exceto. Então, cuidado do exercício em todas as disciplinas de vocês. Ó, a palavrinha exceto, quer dizer que todas têm metalinguagem, exceto uma. Então, vou deixar a resposta por último, tá? Vamos lá na letra B. Entender o que é metalinguístico na letra B. Proponho-me que não seja complexo o que escreverei, embora obrigada a usar as palavras que vos sustentam. Clarice Lispector. Nós temos a Clarice explicando sobre o que ela vai escrever. Então, é uma escrita falando sobre a própria escrita. Metalinguagem. Ela mesma diz, ó, proponho que não seja complexo o que escreverei. Na letra C diz assim, não narro mais pelo prazer de saber, narro pelo que gosto de narrar. Sopro palavras e mais palavras, componho frases e mais frases. Então, também o escritor Silviano Santiago, falando sobre a narração, como ele vai narrar as palavras.
Então, foi a linguagem escrita da narração falando sobre narração, metalinguagem. Na próxima, agarro o azul do poema pelo fio mais delgado de lã de seu discurso e vou traçando as linhas do relâmpago no vidro opaco da janela. Aqui nós temos a questão do sentido conotativo. Aí vocês precisam cuidar as metáforas da frase. Agarro o azul poema pelo fio mais delgado de lã. O poeta está fazendo uma comparação entre o poema e o novelo de lã. Conforme a pessoa vai utilizando o novelo, ele vai escrevendo o poema. Então, é como se a lã fossem os versos do poema, porque depois ele vai dizer assim, e vou traçando as linhas de relâmpago no vidro opaco da janela. Então, essas linhas nada mais são do que os próprios versos do poema. Então, linguagem conotativa para explicar a criação do poema. E aí, por fim, a letra E também vai falar da poesia. O que é a poesia? Uma ilha cercada de palavras por todos os lados. Aqui nós também temos metáfora, uma comparação implícita. Eu digo que a poesia é uma ilha cercada de palavras. Então, utilizei a escrita, a linguagem, para explicar o que é poesia. Todas essas alternativas, eu consigo entender que as palavras foram utilizadas para explicar outra palavra. Por isso, metalinguagem. Agora, o que vai acontecer na letra A? Amo-te como um bicho, simplesmente de um amor sem mistério e sem virtude, como um desejo maciço e permanente. O poeta aqui só está dizendo como ele ama outra pessoa. Ele faz uma comparação, como um bicho de amor sem mistério. Mas ele não está explicando o que é amor, ele não está explicando como fazer um poema. Aqui nós teríamos a função emotiva, porque ele está dizendo como ele ama outra pessoa. Então, por isso, essa é a resposta. E aí vocês precisariam voltar para o enunciado. A função metalinguística predomina em todos os fragmentos, exceto. Então, a única que não tem metalinguagem é a letra A. E aí, se vocês quiserem anotar, seria a função emotiva dessa letra A. Escolhi esse de propósito porque vocês tinham ficado com mais dúvida um pouco na metalinguística. Com esses exemplos das alternativas, ficou melhor para vocês entenderem? Essa questão ficou mais fácil de entender do que a anterior. Olha aí, que bom! A senhora vai Certo? colocar essa lista no portal? O professor Matheus me disse que já colocou hoje para vocês. Se não estiver hoje ainda, amanhã de manhã eu já peço para ele colocar. Esse final de semana eu vou fazer um mini curso intensivo de mexer no portal, e aí semana que vem eu mesma já coloco para vocês. Tá bom, então. Aí a senhora, aí depois é para anexar lá essa atividade. Isso. Qual o prazo, professora? Oi? Qual o prazo para entregar? É até semana que vem, que daí no início da próxima aula a gente faz a correção e tira dúvidas de vocês. Tá bom. Tá bom? Obrigada, gurias, pela aula de hoje. Bom intervalo para vocês e boa aula depois. A gente se vê semana que vem. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada, professora. Bom descanso. Obrigada, boa aula para vocês.